Falando de Saúde. Um oferecimento Espaço Glam, o seu espaço de moda, beleza e saúde. Olá, está começando mais um programa Falando de Saúde. Eu começo meu programa de hoje fazendo uma pergunta para você. Você já ouviu falar em transtorno bipolar? Ou você costuma confundir transtorno bipolar com depressão? Será que é a mesma coisa? E é por isso que nós viemos buscar respostas a tantas perguntas. Aqui com a doutora Karine, psicóloga, já é uma parceira do nosso programa, que vai falar principalmente sobre esse transtorno bipolar. Quais são as causas, se existe tratamento, se realmente o que muitos falam, que esse transtorno bipolar existe uma mudança às vezes rápida de comportamento, às vezes uma fase demora mais que a outra. Enfim, se você está ligando a televisão agora, fique ligado porque o programa Falando de Saúde de hoje, o nosso tema é transtorno bipolar e quem vai falar isso é a doutora Karine, psicóloga, que também atende aqui na Clínica Santa Marta. Doutora Karine, seja muito bem-vinda mais uma vez ao nosso programa Falando de Saúde. É sempre um prazer muito grande poder recebê-la aqui conosco. Eu que agradeço, Nubiana, é uma alegria estar participando do seu programa, né? E tentar contribuir de alguma forma para esclarecer essas dúvidas e às vezes alertar as pessoas, né, com relação aos problemas mentais que às vezes fica tão escondido e que às vezes a gente tem tanta dificuldade em aceitar, né, em tratar. E eu que agradeço a participação no programa. Doutora Karine, antes de mais nada, de falarmos sobre todas essas questões em relação ao transtorno bipolar, temos que saber o que é o transtorno bipolar. Queria que a senhora explicasse para nós. Nubiana, o transtorno bipolar ele é uma doença, né? Uma doença, faz parte das doenças mentais, e ele é uma doença caracterizada por grandes oscilações de comportamento. Né? O transtorno bipolar, ele traz variações de humor graves, evidentes, duradouras e perturbadoras, com um certo prejuízo para a pessoa. Nesse caso, então, poderíamos dizer que esse transtorno bipolar, ele é uma doença nova? Nubiana, ele é uma doença, o transtorno em si, com esse nome, ele tem poucos anos. Mais ou menos de 30, 40 anos, que foi separado o transtorno bipolar da depressão maior. Né, por um psiquiatra francês, ele fez esse estudo e ele conseguiu fazer essa separação. Mas a gente tem registros na literatura desde a Grécia Antiga. Recebeu o nome de melancolia. Né? Então, por isso que às vezes as pessoas falam assim, nossa, tal pessoa melancólica, né? vem de lá esse nome. Então, o transtorno bipolar ele não é novo, as doenças mentais elas não são novas. E aí a gente ouve muito falar, mas antigamente não tinha isso. Antigamente a gente não via tantas doenças mentais, as pessoas não adoeciam tanto. Por que agora isso tem acontecido nessa escala tão grande? Né? A gente pensa, Nubiana, que antigamente o diagnóstico era mais difícil de ser feito. Né? Então, a medicina não estava tão avançada a ponto de conseguir dar nome tão específico a sintomas tão singulares. E agora a gente já tem essa condição. Né? Agora você tem condição de saber o que é uma depressão, o que é um transtorno bipolar, o que é uma crise de ansiedade. Então, hoje já está tudo separadinho em caixinhas. Né? Inclusive, falando em separação de caixinhas, e como no começo do programa, tem muitas pessoas, até pela leiguice mesmo, porque a gente sabe que precisa de ter profissionais que são específicos na área. De uma forma geral, eu queria que você falasse um pouquinho das diferenças, para que quem estiver assistindo o programa poder se orientar um pouco melhor para poder diferenciar algumas coisas em relação à depressão e o transtorno bipolar.
A diferença básica, Nubiana, entre a depressão e o transtorno bipolar é que no transtorno bipolar a pessoa tem episódios de mania. O que é isso, episódios de mania? Na depressão, a pessoa está ali sempre com o humor deprimido, diminuído, né? Então, tem perda de sono, perda de apetite, perda de energia. No transtorno bipolar, além de episódios de depressão, a pessoa também tem episódios de mania. O que é isso? É um aumento exagerado do humor, falta de sono, né? Às vezes falta de apetite, uma alegria exagerada, pensamentos muito rápidos, às vezes fica até confuso, falta de concentração. Na fase da mania, a pessoa tem muitas compulsões, às vezes compulsão por jogos, compulsão por trabalho. Sabe aquela pessoa não consegue nem parar de trabalhar, né? Se para, se tira o trabalho, é de forma compulsiva. Sexo, a pessoa às vezes também investe toda aquela energia na sua vida sexual. Compras, às vezes a pessoa compra o que não precisa, o que não tem condição de pagar, e ela não pensa naquilo no momento, ela quer comprar e pronto, né? Então são pessoas que precisam começar a pensar. Isso acontece sempre comigo, é sempre que eu pego o dinheiro, que eu gasto ele tudo e que depois às vezes eu me arrependo, né? Pessoas que têm 200 pares de sapato, que às vezes nem usou ainda e compra outro. Né? Pessoas que a gente percebe que tem um guarda-roupa cheio de roupas, que nem tirou da embalagem e compra e vai comprando. É uma necessidade muito grande de comprar. Então, a diferença básica do transtorno bipolar com a depressão são esses episódios de mania, em que a pessoa fica muito compulsiva, muito elétrica, né? E às vezes perde o sono e outras coisas que causam prejuízos para a vida dela. É claro, Nubiana, que a gente tem dia que quer comprar, tem dia que a gente tá realmente mais feliz, né? Está mais animada, está mais falante. Mas isso dentro do previsto, sem grandes prejuízos. A pessoa, geralmente, quando ela tem um transtorno, às vezes ela precisa ser até hospitalizada para conter essa crise. E as hospitalizações, dentro desse quadro, elas acontecem geralmente na fase da mania. Porque a fase da depressão, às vezes, a pessoa até controla com mais facilidade. Mas a fase da mania, da euforia, já é mais difícil. Nesse caso, então, desculpa, nesse caso, então, doutora Karine, como que seria o diagnóstico? Uma pessoa chega aqui no seu consultório com algumas ou manias, ou que seja esses outros sintomas que você comentou. Como que é feito o diagnóstico em relação ao transtorno bipolar? Nubiano, o transtorno bipolar, assim como as outras doenças mentais, ele não tem um exame para a gente diagnosticar. É por isso que a pessoa tem que ficar atenta nos sintomas e procurar ajuda assim, o mais rápido possível. Então, o diagnóstico ele é feito pelos sintomas da pessoa, os sintomas que ela está apresentando no momento e sua história de vida. Porque aí é uma investigação de todo o histórico daquela pessoa e de toda a conduta dela, né, no decorrer dos anos. Porque aí a gente vai poder fazer essa separação. E é um diagnóstico, Nubiana, geralmente ele é feito em conjunto. Eu vou falar um pouco da minha experiência de psicóloga aqui nesse consultório. A pessoa chegou aqui, apresentou algumas dessas características, a gente começou a trabalhar, aquilo não deu resultado. A primeira coisa que a gente faz é encaminhar para um psiquiatra para que ele possa fazer esse diagnóstico com mais certeza, né, com mais fidedignidade. E por falar em sintomas, eu queria que você comentasse um pouco sobre quais são esses sintomas, até para quem estiver assistindo o programa poder também se orientar um pouco, e o que essa pessoa sente, o que ela pode sentir em relação ao transtorno bipolar. Então, Nubiana, a pessoa tem que ficar atenta no seu humor, né? Como que eu sou no meu dia a dia?
eu sempre tenho energia, eu sempre sou falante, eu sempre tenho necessidade de comprar compulsivamente, eu nunca tenho necessidade de dormir muito tempo, né? Como que é o meu sono? Porque o sono ele é um dos nossos grandes aliados, né? Porque o sono é um dos primeiros a ter mudança. Então a pessoa tem que se conhecer e ver o que está errado. Eu comecei a ficar deprimida, eu comecei a ficar triste, meus pensamentos estão muito voltados para a morte. A pessoa deprimida, Nubiana, ela começa a ficar com um pensamento muito negativo. Começa a pensar em morte, começa a pensar em acidente, nada vai dar certo, vai acontecer uma catástrofe, né? Então, começa a vigiar esses pensamentos, né? Eles têm feito parte dos seus pensamentos há muito tempo, como é que está isso, né? Então, esses pensamentos vai te guiar. Claro que a gente tem que pensar que isso é num nível grande, um nível que cause transtornos, né? Transtorno na minha rotina, transtorno na minha vida com o meu marido, com a minha mãe, com as minhas filhas, com os meus amigos, com os meus vizinhos. Como que eu estou lidando com tudo isso? Inclusive, doutora Karine, pediram para que eu fizesse essa pergunta, já que você falou em relação a transtornos que envolvem família, que envolve o local de trabalho também. Pessoas imaginam o seguinte: quando se fala de transtorno bipolar, as pessoas falam, sempre tem assim um jargão, mudança muito rápida de comportamento. Hoje a pessoa está bem, às vezes ela trabalha uma semana bem e na outra semana ela começa a não produzir tanto quanto. E aí as pessoas hoje costumam falar: eu acho que essa pessoa está com transtorno bipolar. Mas essa resposta nós vamos querer no próximo bloco, porque agora nós vamos para um breve intervalo comercial. Não sai daí, o tema do programa Falando de Saúde é com a doutora Karine, transtorno bipolar. Empório Arte do Sabor. As delícias para os melhores pratos você encontra em Araguari. Camarão de todos os tamanhos, bacalhau especial, carnes exóticas, rã, cordeiro, filé de tilápia, queijos variados, vinhos importados, sal rosa do Himalaia, a água mais pura do mundo. E uma imensa gama de produtos para o seu conforto, com a tranquilidade de estar aqui, pertinho de você. Empório Arte do Sabor. A tranquilidade para você e sua família saborearem os melhores pratos. Rua Rui Barbosa 528, esquina com a Praça Farid Nader. 34 3246 2007. Que delícia de sorvete refrescante, saboroso e muito nutritivo. Mais de 110 variedades de sorvetes para você se deliciar. E o sorvete assado? Que delícia! A qualquer momento, a pedida certa é na Clairô Sorvetes. De volta no programa Falando de Saúde, o tema do nosso programa de hoje é sobre transtorno bipolar. E no bloco anterior, nós havíamos a última pergunta, que agora nós vamos ter a resposta através aqui da psicóloga doutora Karine, é sobre uma coisa que com certeza já aconteceu no seu local de trabalho, se não na sua empresa, com alguém que você conhece. Hoje existe um jargão que quando a pessoa tem uma mudança muito rápida de comportamento, às vezes naquela semana ela trabalha intensamente, faz tudo muito rápido, e na outra semana, ou até 5 minutos depois, ela já começa a mudança muito rápida de comportamento e as pessoas costumam falar: eu acho que essa pessoa está com transtorno bipolar. E é essa a resposta que a gente quer. Existe isso mesmo? Isso é mito? Isso é verdade? Isso realmente tem uma correlação com o transtorno bipolar, doutora Karine? Nubiana, como eu tinha falado mais no início da nossa entrevista, existem tipos de transtorno. Então, se uma pessoa é diagnosticada com transtorno bipolar, não necessariamente ela vai ter os mesmos sintomas de uma colega, de uma conhecida que também tem um transtorno, porque tem tipos e níveis diferenciados.
Mas existem alguns tipos que prejudicam a pessoa em espaços de tempo mais curtos. Por exemplo, as crises vão e vêm num espaço pequeno de tempo. Então, às vezes, dentro de uma semana, ela pode estar eufórica no começo da semana e depois ela já pode cair numa depressão profunda. Ou, às vezes, dentro de um dia, pode acontecer essa mudança súbita de humor. E agregado a isso tudo, tem também o aumento da agressividade. A pessoa, às vezes, fica muito agressiva, né, nessa fase da mania e pode chegar, às vezes, a agredir alguém ou agredir a si próprio, né? Então, o transtorno bipolar ele é uma doença minuciosa e que realmente precisa ser tratada. Poderíamos, então, falar sobre diversos graus desse transtorno bipolar, ou seja, existe diferentes graus de intensidade? Eu acho que a gente pode ilustrar dessa forma, né? Existem diferentes graus, níveis, tipos dessa doença, né? É basicamente tipo 1 e tipo 2. O tipo 1 é mais grave e o tipo 2 já é mais moderado. E aí isso ramifica para vários subtipos. E em relação ao tratamento em si, doutora Karine, existe tratamento? É um tratamento que é a mais longo prazo? A senhora até ainda comentou em relação quando chega aqui no seu consultório e você detecta e até onde você pode ir, você vai. Porque a depressão, quando nós falamos da outra vez no programa, é um trabalho multidisciplinar. E agora, em relação ao transtorno bipolar também, a senhora comentou que quando você vai até um certo ponto e depois você encaminha ao psiquiatra. Nesse caso, em relação ao tratamento também, poderíamos dizer que seria mais ou menos do mesmo jeito? Isso, Nubiana. Hoje é muito difícil a gente trabalhar sozinho, seja lá em qualquer área, né? Então, a pessoa chega, às vezes ela tem que ser encaminhada imediatamente para o psiquiatra. Às vezes a gente pode trabalhar um tempo para tentar opções que não seja medicação. Mas no transtorno bipolar, geralmente isso acontece muito rápido, esse encaminhamento. E o que a pessoa vai obter aqui com a psicoterapia? Dentro da psicoterapia, a pessoa vai aprender a ter um autoconhecimento. Porque só assim ela vai poder conhecer a doença e como que essa doença afeta a sua rotina. Então a pessoa está se conhecendo e aí ela vai poder perceber os sinais mais tênues da doença. Olha, hoje eu acordei assim, então eu acho que eu estou caminhando para uma mania. Aliás, hoje eu acordei assim, não, hoje eu nem dormi, né? Porque a primeira coisa que muda é o sono. Hoje eu não consegui dormir, já acordou com pensamento acelerado, já acordou com palpitação. Então, a pessoa vai começando a se conhecer e a traçar estratégias para viver bem com essa doença. Porque a gente tem que ter estratégias, Nubiana. Então, o que eu vou fazer para eu sair disso o mais rápido possível? Eu tenho que tomar um medicamento, eu tenho que ir até o médico, eu tenho que fazer um exercício físico, porque tem pessoas que um exercício físico responde muito bem. Elas precisam liberar essa energia através de uma caminhada, de uma corrida, de um exercício aeróbico. Então, eu parei de fazer minha caminhada, eu parei de ir na academia, a crise já, eu estou percebendo, né? Então, eu tenho que intensificar os meus exercícios físicos, eu tenho que fazer atividades prazerosas, tenho que cuidar mais do meu estilo de vida, da minha qualidade de vida, da minha alimentação. Então, na psicoterapia, você vai aprender estratégias de como manter a sua qualidade de vida e de como reconhecer os seus limites e os limites do seu transtorno, né? E às vezes, a gente, dentro da psicoterapia, a gente também trabalha a administração da medicação de uma forma eficaz, porque é muito difícil uma pessoa que tem uma vida ativa, que nunca teve nenhum problema, ir em um psiquiatra e começar a tomar um remedinho que só é vendido com receita, e essa receita fica retida, e vai tomar esse remédio todos os dias e para o resto da vida. Então, às vezes, a pessoa
foge do psiquiatra de medo de ter que enfrentar um tratamento medicamentoso. Dentro aqui da psicoterapia, nós vamos trabalhar a importância desse medicamento. E nós vamos trabalhar isso juntos. Né? Tomei esse remédio, o que eu senti, o que eu não senti, né? Como que é isso para mim, até onde eu preciso disso. E aí, você se conhecendo, você vai ter mais condição, às vezes, de dar uma resposta para o seu psiquiatra. Olha, eu acho que já tem tanto tempo que eu estou estável. Porque, às vezes, Nubiana, a pessoa vai no psiquiatra, ele receita um remédio, a pessoa nunca mais volta. Aí, o que acontece? O remédio não prestou, o psiquiatra não prestou, mas não, é um tratamento que tem que ser feito com muita seriedade. E, às vezes, a pessoa, por medo, né, por, às vezes, vergonha, para de fazer o tratamento, ou às vezes consegue receitas em outros lugares, Nubiana, continua comprando medicamento, mas não era aquilo mais. Aquele medicamento era por um certo período. Depois o médico, né, às vezes vai trocar, ou vai diminuir a dose, vai tirar o remédio. E a pessoa não faz o tratamento com a seriedade que precisa. Então, precisa de ter um tratamento sério, com dedicação, para que o resultado seja positivo. Doutora Karine, algo que você me disse que me deixou assim surpresa até, foi em relação ao tratamento, quando você comentou que é para o resto da vida. E então, quer dizer que o transtorno bipolar, quando é detectado, ele realmente é uma doença que vai ter estágios de melhora, mas que a pessoa tem que ter a consciência que ela vai ter que se tratar e procurar ajuda ao longo da sua vida? É muito complicado a gente fazer essa previsão, né? Que a pessoa vai ter isso o resto da vida. Mas a tendência é que a pessoa que teve um episódio ou uma crise, que isso se repita na vida dela, né? Então, o ideal é que a pessoa tenha um autoconhecimento a ponto de saber detectar isso, seja daqui 5 anos, 10 anos, né? E a última pergunta, até porque o nosso tempo, infelizmente, já está acabando, em relação ao transtorno bipolar. Suponhamos que a pessoa tenha tido ficou de 6 meses a 1 ano muito bem, se controlando, fazendo o tratamento. Existe algo que possa despertar, por exemplo, se a pessoa teve um problema conjugal, um problema com o filho, essa preocupação ou esse excesso de, às vezes, uma avalanche de problemas, a perda de um ente querido, isso pode vir a startar uma outra crise? Como na depressão, Nubiana, existem episódios que eles podem realmente funcionar como um desencadeador da crise. Né? Então, nesses momentos em que a gente, às vezes, passa por situações mais difíceis, esses momentos eles merecem realmente um cuidado e um carinho especial para que a gente realmente possa perceber a possibilidade, né, de uma crise por aí. Estamos falando de relacionamentos, a importância que tem a presença de pessoas queridas na ajuda do tratamento. Não é, doutora Karine? A família, os amigos e principalmente aquela pessoa que está ao nosso lado, namorado, esposo, esposa. Isso aí é muito importante, Nubiana. Muitas vezes, quem detecta o problema, às vezes não é a pessoa que está vivendo, e sim a pessoa que está convivendo. Né? Então, muitas vezes, quem dá o alerta é realmente uma pessoa próxima. Olha, eu não estou aguentando, você não era assim, você ficou muito agressivo, você está muito agitado, seus pensamentos eles não estão ordenados, né? Porque às vezes dá uma desordem de pensamento. Eu comentei com você, né, Nubiana, antes da gente começar a entrevista, a gente já teve contato com pessoas que numa crise de mania bem acentuada, elas imaginam até às vezes ter poderes especiais, né? Serem pessoas que não são. A gente já teve pessoas que eram assim personagens super-heróis, né? Fazia parte às vezes de grupos com poderes especiais. Então a pessoa chega ao ponto de pensar que tem poderes especiais e ela está pensando, ela está acreditando.
Então, quem às vezes tem que realmente dar o alerta é quem está perto, quem convive e quem está percebendo que a pessoa não está bem. E aí é muito importante que a família toda fique envolvida no tratamento. E aí a pessoa vai precisar de um cuidado especial e quem convive vai realmente, se der esse suporte, o sucesso é bem maior. E até pro relacionamento. Porque se não tem uma tolerância do outro lado, veio uma crise, a pessoa do outro lado não suportou, o relacionamento acabou, né? Então é importante que a gente saiba que tem tratamento, que dá para a pessoa ter uma qualidade de vida satisfatória, né? Que dá para viver muito bem, né? Desde que a gente se reconheça quem está perto da gente e que a gente use todos os dispositivos que a gente tem a nosso favor. Doutora Karine, mais uma vez, muito obrigada. Tivemos mais uma aula aqui e eu imagino que esse universo nosso do cérebro, do pensamento, da alma, de tudo aquilo que procuramos a nos conhecer profundamente, isso é muito complexo e existe aí uma estreita relação entre o simples e o complexo também, isso falado de uma forma muito interessante e cheia de informações aqui pela doutora Karine. Mais uma vez, eu quero agradecer a sua participação no programa Falando de Saúde, acima de tudo, a sua colaboração em dar uma informação de saúde para aqueles que estão assistindo o programa. E agora eu quero te deixar muito à vontade para você falar sobre o seu trabalho aqui no seu consultório, passar o seu telefone, porque com certeza muitos que estão assistindo o programa vão se identificar com alguém que eles conheçam. Infelizmente é uma doença que, infelizmente e felizmente ao mesmo tempo, porque se a medicina avançou, quanto mais rápido for detectada a doença, maiores são as chances de buscar ajuda aqui com a doutora Karine. É verdade. Como a gente passou para a parte dos agradecimentos, Nubiana, eu queria aproveitar a oportunidade e agradecer ao Dr. Roberto, que é o psiquiatra, que é um dos psiquiatras aqui da clínica, e todos os outros psiquiatras que a gente convive, né? Mas, Dr. Roberto, a gente está ligado de uma forma, às vezes, mais íntima, quando a gente conversa sobre o transtorno bipolar. Ele tem me ajudado muito, tem me esclarecido muitas dúvidas, a gente compartilha o tratamento de alguns pacientes. Então, assim, ele tem me ensinado muito sobre essa doença, a gente tem trocado muita experiência. Então, muito obrigada, doutor Roberto, é uma pessoa muito acessível, né, e que tem contribuído muito para que a gente possa estar passando essas informações para vocês. E se alguém aí tiver despertado para a necessidade do tratamento, né, é bom procurar saber o profissional que vocês vão estar acessando, né, ter uma afinidade, ter uma confiança e, assim, não precisa desesperar. Se identificou com alguma dessas coisas que a gente falou aqui no programa, então calma, respira, vamos ver se é isso mesmo, vamos fazer uma consulta de avaliação, né? Vamos devagar, porque esses sintomas são sintomas que a gente vive no dia a dia, né? Então nós vamos ter que ver se isso está de forma exagerada e de forma a causar um transtorno, né? Então vocês fiquem calmos, se autoavaliem, procurem um profissional para que possa fazer isso junto com vocês de uma forma mais tranquila, né? Eu agradeço a oportunidade de estar no seu programa mais uma vez, Nubiana, estou à disposição. Nós aqui agradecemos, doutora Karine, e que bom saber que o doutor Roberto, que é psiquiatra, que é um grande parceiro seu, é uma pessoa acessível, porque nós, com certeza, o programa Falando de Saúde irá, sim, fazer o convite para o Dr. Roberto. É claro que ele vai ter que olhar a agenda, assim como você, uma data melhor para poder nos receber, mas para poder também contribuir com essa informação de saúde que o programa Falando de Saúde sempre busca trazer os melhores profissionais com as melhores informações para você. E o meu programa está chegando ao final. Eu quero mais uma vez agradecer você, a sua audiência, o seu carinho. Sempre quando eu vou a algum lugar ou estou pelas ruas da nossa querida Araguari, eu sempre tenho alguém com uma palavra
muito querido, uma palavra amiga e, acima de tudo, contribuindo com temas que a gente sempre busca para você que sugere temas do programa, matérias. E o programa é feito exclusivamente com muito carinho. Mais uma vez, eu sempre falo isso para você. Eu encerro o meu programa de hoje, lembrando que você tem um encontro marcado comigo toda semana. Continue mandando sugestões através do nosso Facebook e também através do nosso site www.canaldagente.com.br. Eu encerro meu programa desejando sempre uma vida longa, de muita saúde e paz no seu coração. Um beijo grande e até o nosso próximo programa.